Amém, graças a Deus. Vamos fazer a leitura na palavra do Senhor nosso Deus, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 25. Vamos ver assim uma palavra de Deus enviada pelo anjo Gabriel, visitando assim, portanto, dois casais, Zacarias e Isabel, José e Maria, ambos que, sendo judeus, piedosos, servos de Deus. Vamos ver a informação que Deus traz para este povo. Em um período em que o Império Romano era o Senhor do mundo, em um período em que a nação de Israel já estava disciplinada, pois várias das vezes Deus enviara profeta para trazer o povo de Deus ao temor do Senhor, pois muitas das vezes o povo caía na prática da idolatria. Sabemos que, de acordo com a história, há um período de aproximadamente quase 400 anos em que Deus se calou, vamos dizer assim. Deus não enviara mais profeta. É chamado período de intertestamentário, virando a página do livro de Malaquias para a página do livro de Mateus, há aproximadamente 400 anos. Contudo, Deus ele não abandonou o seu povo. Visitou, enviando o anjo Gabriel para trazer boas notícias, para trazer boas novas, portanto, o Evangelho, visitando Zacarias e Isabel, esta primeira leitura. Vejamos bem. Vivemos em um período chamado de Natal. A palavra Natal significa nascimento. Eu entendo que esse texto narra assim um período mais importante da humanidade, em que Deus visita o seu povo através da manifestação do seu primogênito, Jesus Cristo, o Senhor. Diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 25. Diz: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos juntos perante Deus, andando sem repreensões em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, darás à luz um filho, e chamará o seu nome João. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-lhe estas alegres novas. E eis que ficará mudo e não poderá falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por aceno e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daquele dia,
Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor no dia em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio dentre os homens. Então vejamos bem, assim Deus visitando o seu povo. Em particular, em primeiro lugar, nós vemos aqui Zacarias, um sacerdote, Isabel, uma serva de Deus, ambos idosos, ambos não tinham filhos. Isabel, além de ser uma senhora de idade, era estéril. Contudo, Deus visitou este casal. Ele fez uma promessa de dar um filho. E este filho, para quem não sabe, dentro da nação de Israel, toda mulher, ela tinha uma expectativa de ter um filho, e que esse filho poderia ser um sacerdote, um profeta, ou até mesmo o Salvador do mundo, o Messias. Nós vemos assim este casal sendo assim agraciado, contemplado por Deus, em trazer Deus uma mensagem por intermédio de um anjo Gabriel. Diz o versículo 7, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Veja, ambos eram velhos e não tinham filhos, e Isabel era estéril. Veja o versículo 15, porque será grande diante do Senhor. Quem seria grande? João, o Batista. Esse João haveria de preparar o caminho do Senhor, o caminho do Salvador. Ele haveria de ser o profeta que iria aplainar, preparar o caminho dos pecadores para que viessem receber o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Veja a função de João Batista desde do ventre de sua mãe Isabel. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Hoje em dia, vemos pessoas ditas cristãs evangélicas que defendem o uso de bebida alcoólica. Deus ele reprova o uso de vinho, o uso de bebida alcoólica. E há quem diga que não é pecado. Há quem diga que pecado é se embriagar. Não é pecado beber. Contudo, nós vemos assim Deus reprovando. Há uma abundância de texto em que Deus reprova a prática de bebida alcoólica. É inconcebível uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, defender a bebida alcoólica, pois este homem de Deus, cheio do Espírito Santo, não haveria de beber bebida alcoólica. João Batista é um alerta para você, senhor, senhora, cidadão que se diz crente, que muitos irão encher a cara, muitos irão farrear nesse período de final de ano, de festas. Na verdade, muitos passam o ano todo nas farras. Mas há um alerta para aqueles que querem uma orientação e ensino da parte de Deus. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Este profeta João Batista. Veja que nós vemos na história do povo de Deus que nem sempre um ato de incredulidade barra a ação de Deus. Nós vemos em momentos da história muitos homens e mulheres de Deus em que tiveram um momento de incredulidade, de não aceitação de uma promessa de Deus. Nós vemos Sara, que quando a Bíblia diz que ela riu porque era uma velha também e era estéril, com Abraão não tinha filhos. E Deus visitou também Sara e ela riu-se porque eu, uma velha, irei ter prazer ainda com meu esposo. E Deus diz assim, por causa dessa tua incredulidade vai acontecer assim e assim. Veja, o mesmo aconteceu com Zacarias e também mais adiante com Maria, a serva de Deus. Então diz o versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. E respondeu o anjo e disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te estas boas novas, essas boas alegrias, essas boas notícias. Veja, Gabriel diz: eu sou Gabriel, que assisto, que estou na presença do Todo-Poderoso. E eu estou dando essa informação debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. E ele diz, versículo 1, e eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, e a seu tempo se hão de se cumprir. Veja que Deus ele falou, ministrou a vida de um filho, uma promessa para este casal, Zacarias e Isabel. Pois Deus haveria de preparar o caminho do Senhor através do profeta João Batista, o último dos profetas, à semelhança do Antigo Testamento.
Então fica essa primeira mensagem. Haveremos de meditar em outra passagem, onde Deus também visita um outro casal. Deus acabara de visitar Zacarias e Isabel, pelo qual haveria de ser pais de João, o profeta, que haveria de preparar o caminho do Senhor. Agora, em outra oportunidade, haveremos de ver o Senhor visitando um outro casal, José e Maria, dando-lhe também uma promessa da vida do Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Senhor.